Você já acordou no meio da noite com o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. Olhou para os lados e viu que tudo estava bem, mas aquela sensação de pavor ainda te persegue. Você tenta respirar fundo, contar até 10, dizer para si mesma que foi só um sonho. Mas a dúvida fica martelando na sua cabeça, porque isso não para de acontecer. Porque você sonha com a mesma coisa, semana após semana. Como se o universo estivesse tentando te dizer algo que você se recusa a ouvir. Você não está sozinha nessa. Tem milhares de mulheres acordando assim, todas as noites, com o mesmo sentimento de que algo não está certo. E a pior parte não é o sonho em si. É a sensação de que, se você continuar assim, vai continuar atraindo as mesmas situações ruins. Os mesmos relacionamentos vazios, os mesmos dias que passam, sem você sentir que realmente viveu. Mas aqui está a verdade que ninguém te contou. Esses sonhos não são aleatórios. Eles são mensagens. E se você ignorar eles, vai continuar repetindo os mesmos erros. Namorando as mesmas pessoas tóxicas, trabalhando nos mesmos empregos que te sugam a alma. Não é coincidência. É física quântica aplicada à sua vida real. Pense em você como um rádio. Só que, em vez de música, você sintoniza frequências emocionais o tempo todo. Quando você está feliz, você capta a frequência da alegria. Quando está com raiva, você entra na sintonia da frustração. E quando dorme, você não desliga esse rádio. Você apenas abaixa o volume. Mas o aparelho continua ligado. Agora, imagine que os seus sonhos repetitivos são como anúncios que aparecem nesse rádio. Eles não são só imagens aleatórias na sua cabeça. Eles são a sua mente tentando te avisar que você está fora de sintonia com a sua verdadeira frequência. Você já deve ter ouvido falar que o universo conspira a seu favor. Pois é, mas o universo não faz milagres. Ele apenas te mostra, através dos sonhos, que você está vibrando em uma frequência baixa demais para atrair o que realmente deseja. Você já sentiu aquele aperto no peito quando acorda de um sonho ruim, não é? Aquilo é o seu corpo tentando te dizer que você está em um estado de alerta constante, como se estivesse em perigo, mesmo quando está segura na sua cama. Isso acontece porque o cortisol, aquele hormônio do estresse, está dominando o seu sistema. E quando o cortisol domina, você atrai mais do mesmo, mais situações que te deixam ansiosa, mais pessoas que te tratam mal, mais dias que passam sem você se sentir realizada. Você acha que é azar, mas é física pura. Você é como um ímã. E os seus sonhos são o aviso de que você está atraindo ferro velho em vez de ouro. Quando você sonha que está caindo, é porque você está se sentindo sem controle na vida real. Quando você sonha que está sendo perseguida, é porque você sente que algo ou alguém te ameaça, mesmo que não seja verdade. E quando você acorda com o coração acelerado, é porque o seu corpo está dizendo: pare! Você está atraindo mais do mesmo. Mas aqui vem a parte boa. Você não precisa viver assim para sempre. Os seus sonhos não são uma maldição. Eles são um aviso. E se você prestar atenção neles, pode mudar completamente o rumo da sua vida. Porque a física quântica nos ensina que tudo no universo é feito de energia. Você, os seus pensamentos, os seus sonhos, tudo isso emite uma frequência. E quando você aprende a ajustar essa frequência, você começa a atrair coisas diferentes, coisas melhores. Agora, vou te contar uma coisa que vai doer.
Você está viciada no seu próprio sofrimento. Não é uma acusação, é um fato científico. Quando você passa por uma situação traumática, o seu cérebro libera dopamina, aquele hormônio que te faz sentir uma espécie de alívio temporário, mesmo que a situação seja ruim. É como se o seu cérebro dissesse: pelo menos agora eu sei o que esperar. E é aí que mora o perigo. Porque aos poucos você começa a buscar situações que te deixam ansiosa, só para sentir aquele alívio momentâneo quando a crise passa. Você já deve ter passado por isso, terminar um relacionamento ruim, só para meses depois estar com alguém igual. Ou sair de um emprego tóxico, só para arrumar outro parecido. Isso não é falta de sorte. É o seu cérebro tentando repetir um padrão que já conhece, porque ele acha que é mais seguro do que o desconhecido. Mas aqui está a verdade nua e crua. Você não precisa sofrer para crescer. Você pode crescer sem se destruir. Os seus sonhos repetitivos são o seu cérebro tentando te acordar desse ciclo. Eles são como um despertador que não para de tocar. Mas você continua apertando o botão de soneca. E enquanto fizer isso, você vai continuar acordando cansada, frustrada e sem entender por que a vida não muda. Pense em uma pessoa que vive reclamando do namorado. Ela sabe que ele é tóxico, que ele a desrespeita, que ele não a faz feliz. Mas toda vez que termina, em questão de semanas, já está namorando outro igual. Por quê? Porque o cérebro dela está acostumado com aquele tipo de relação. É como se o corpo dela dissesse: pelo menos eu conheço essa dor. Não sei o que esperar de outra pessoa. E é aí que mora o perigo. Porque, aos poucos, você começa a normalizar o sofrimento. Você começa a achar que é assim que a vida deve ser. Que você não merece mais. Que isso é o máximo que pode acontecer com você. Mas aqui está a verdade que ninguém te contou. Você merece mais. Você merece acordar todos os dias com um sorriso no rosto. Você merece namorar alguém que te faça sentir segura e amada. Você merece um emprego que te faça sentir realizada. E os seus sonhos repetitivos não são um castigo. Eles são o seu cérebro tentando te avisar que você está atraindo mais do mesmo. Porque a vida não é feita de coincidências. A vida é feita de frequências. E se você não mudar a sua, nada vai mudar. Agora, imagine que você é uma estação de rádio. Todo dia, você escolhe qual música vai tocar na sua vida. Se você sintoniza a estação do medo, você vai atrair mais medo. Se você sintoniza a estação da raiva, você vai atrair mais situações que te deixam irritada. E se você sintoniza a estação da gratidão, você vai começar a atrair mais coisas pelas quais ser grata. Mas aqui está o problema. A maioria das pessoas passa a vida inteira sintonizada na estação errada. E os seus sonhos repetitivos são o aviso de que você precisa mudar de estação. Você deve estar se perguntando: como eu faço para mudar de estação? Como eu paro de atrair as mesmas situações ruins? A resposta é simples, mas não é fácil. Você precisa limpar a sua frequência. E isso começa com 3 passos que ninguém te contou. Primeiro, você precisa identificar o padrão dos seus sonhos. Cada sonho repetitivo tem um significado. Se você sonha que está perdendo alguém que ama, é porque você está com medo de perder essa pessoa. Se você sonha que está sendo traída, é porque você tem medo de ser traída. Se você sonha que está presa em algum lugar, é porque você sente que não tem controle sobre a sua vida. Quando você entende o que os seus sonhos estão te dizendo,
você começa a entender o que está bloqueando você na vida real. Segundo, você precisa limpar a sua casa. Não estou falando da poeira ou do lixo. Estou falando das energias negativas que se acumulam nos ambientes onde você passa mais tempo. Você já deve ter sentido aquela sensação de peso quando entra em um lugar bagunçado, não é? Pois é. A mesma coisa acontece com as energias. Se a sua casa está cheia de coisas velhas, de lembranças que te fazem sofrer, de objetos que não te trazem alegria, você está atraindo mais do mesmo para a sua vida. Porque o ambiente físico reflete a sua mente. Se a sua mente está cheia de pensamentos negativos, o seu ambiente vai estar cheio de energias negativas. E os seus sonhos vão continuar te avisando que algo precisa mudar. Terceiro, você precisa reprogramar a sua mente. Isso não é só dizer, eu mereço o melhor 10 vezes por dia. Isso é sobre mudar os seus padrões de pensamento. Porque a sua mente é como um jardim. Se você não cuida dele, vão crescer ervas daninhas. E as ervas daninhas são os pensamentos negativos, as crenças limitantes, os medos que te sabotam. Para mudar isso, você precisa regar as flores. Ou seja, você precisa encher a sua mente com pensamentos positivos, com afirmações, com visualizações do que você realmente deseja. Mas aqui está o problema. A maioria das pessoas tenta fazer isso sozinha e desiste em poucos dias. Porque mudar a frequência da sua mente não é um processo de uma semana. É um processo de uma vida. E se você não tiver um guia, um passo a passo, uma rotina, você vai continuar perdendo o foco. Você vai continuar voltando para os mesmos padrões. Você vai continuar atraindo as mesmas situações ruins.